Voltando à resolução da questão 11. Então, vamos lá, a questão 11. Então, agora os cálculos, né? Já fizemos o desenho, indicamos as forças e as projeções. Ó. Então, vamos aos cálculos. Ó. Letra A, né? Fazer o desenho, indicar as forças. Letra B, ó, calcular as projeções. Ó. Aí, será que você lembra lá de vetores? Como é que calcula a projeção? Você lembra? Quando você faz a projeção e amassa o ângulo, é cosseno. Quando você faz a projeção sem amassar o ângulo, é seno, né? Vamos seguir na mesma, na mesma caminhada aí, ó. Então, vamos lá. Então, vamos calcular Px. O que é Px? Ó? É o peso projetado em x. Ó. Então, Px, ó, peso projetado em x. Igual nós fizemos lá em vetores, ó, vamos calcular direto. Como é que eu calculo a projeção do peso em x? Você pega o módulo do peso, que é 50, daí toda a projeção é o módulo aqui, ó, nesse caso é o peso, se fosse uma velocidade seria a velocidade, né? E se fosse uma outra força seria outra força, mas aqui é a força peso, ó. Quanto? 50. Então é 50. Vezes seno ou vezes cosseno? Aqui, ó, você tem um ângulo de 30 graus, ó, entre o peso e o eixo Y. Aí quando você projeta aqui, ó, em X, passa por cima do ângulo, amassa o ângulo? Não. Quando você faz a projeção em X, ó, essa projeção ocorre sem amassar o ângulo. Então é seno. Quanto é o ângulo? 30. Seno de 30 é 0,5. Quando você precisar de um seno ou cosseno de algum ângulo aí, ó, e não tiver, ó, você vai na calculadora do seu celular que aí tem, tá? Aí seno de 30 ó, é 0,5, 50 vezes 0,5 vai dar quanto? 25. Ó. Então a força peso, que é 50 newtons, quando projetado em x, chega a quantos newtons de força em x? 25. Então desses 50 newtons do peso, vai chegar uma força aqui ó, em x, ó, Px aqui, ó, de quantos newtons? 25 newtons, beleza? E quanto vai chegar aqui em y? Py. Então vamos fazer, ó, Py. Py é o peso projetado sobre o eixo y. Você pega aqui o peso e projeta sobre o eixo y, aqui, ó. Joga ele sobre o eixo y. Py. Como é que eu calculo? É o módulo do peso, que é quanto? 50. Vezes seno ou vezes cosseno? Quando eu pego o peso e jogo sobre o eixo Y, ó, ele vai amassando o ângulo aí, ó. Ele vai amassando o ângulo. Quando ele chega aqui em Y, quando ele chega aqui em Y, já não tem mais ângulo, o ângulo é zero. E quando você faz a projeção aqui da força, que nesse caso é o peso, sobre o eixo Y, e essa projeção ocorre com o amasso do ângulo, é cosseno. Então vai ficar cosseno de 30. Daí você vai aí na sua calculadora, ó, cosseno de 30 é 0,86600 e vai embora. Então a gente arredonda para 0,87, tá? Aí 50 vezes 0,87 vai dar 43,5 newtons. Aí depois ele pede para a gente calcular a força normal. Vamos lá? Você lembra que lá no movimento, na superfície horizontal, a força normal era igual à força peso? Então, será que aqui a força normal é igual à força peso? Claro que não. Eles têm direções diferentes. Ó. Então, vamos lá. Então, nesse caso do plano inclinado, essa força normal aqui ó, é igual a que força? É igual ao PY aqui. Ó. Está na mesma direção aqui, ó, e sentidos opostos, né? E tem o mesmo valor, ó. Então, olha só, no plano inclinado, ó, a força normal, que é a reação da superfície, é igual ao PY. Por isso que a gente tem que fazer a projeção aqui e calcular. Ó. Então, a normal ó, é igual a PY. Então, no plano inclinado, ó, o módulo da força normal é igual ao módulo do PY aqui, ó. Que é igual a 43,5 newtons que nós calculamos aqui, ó, né? Beleza? Muito bem. Apareceu agora, isso aqui. Então, ó, repetindo, letra C, ó, calcular a força normal. Aí eu já mostrei lá no desenho que normal é igual a PY. Então é só você escrever o resultado. Nós já calculamos aqui, ó,
É só você escrever normal igual a 43,5 newtons aqui, ó. Aí na letra D, ó, ele pede para você calcular a força de atrito. É a mesma forma. A força de atrito igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. O coeficiente de atrito, o exercício vai dar para você. É só você ler o exercício que você vai descobrir o coeficiente de atrito. Ele vai escrever lá, coeficiente de atrito é igual a tanto. Neste exercício ele diz que o coeficiente de atrito é 0,4. E aí vai ser sempre maior ou igual a 0 aí e menor ou igual a 1, né? Tá? Isso. Então vamos lá, 0,4, a força normal aqui, ó, 43,5. Aí você vai fazer as contas, vai dar esse 17,4 newtons, a força de atrito. Ó. Essa força aqui, ó. Aqui, ó, durante o deslizamento desse corpo, ó, vai ter uma força de atrito aqui, ó, de 17,4 newtons atuando ali, tá? Força de atrito. E aí, por último, ele pediu para você calcular a aceleração. Como é que você calcula a aceleração? Aplica a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Em qual direção que você aplica a segunda lei de Newton? Na direção do movimento. Isso é sempre. E qual é a direção do movimento aqui, ó? Não é a direção x, ó? Isso, então você vai escrever força resultante em x igual a massa vezes aceleração. Vamos lá. Durante o movimento desse corpo ali, ó, quando está deslizando sobre o plano inclinado, sobre a rampa, na direção do movimento, que é a direção x, ó, aqui, ó, direção x, atuam quantas forças sobre o corpo? Duas, ó. A força de atrito, ó, no sentido contrário ao sentido do movimento, ó, e o px, ó, no mesmo sentido do movimento. Então, como é que eu vou determinar a força resultante entre Px e Φ? É a força Px que está no mesmo sentido do movimento, menos a força de atrito que está no sentido contrário. Então, é só você vir aqui e escrever, ó, a força resultante em x, Px menos Φ igual a massa vezes a aceleração. O Px nós calculamos lá na projeção, se lembra? 25. A força de atrito nós calculamos aqui, ó, 17,4. A massa diz que é 5 vezes A. 25 menos 17,4 dá 7,6, igual a 5. A e 5 passa dividindo. Ó. Aí só você fazer as contas aqui e partir para o abraço. Beleza?